Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui quem fala é o Senna. Eu tô aqui no meu primeiro vídeo no Spotify do SenaCast. Então, olá, se você não me conhece ainda, prazer. Essa é minha cara. Sei que muita gente ouve o episódio, ouve o SenaCast só por áudio aqui pelo Spotify, mas a opção em vídeo está liberada. Estamos inaugurando aqui esse novo formato. Não vão ser todos os episódios, mas alguns episódios interessantes vão estar com vídeo para você. Se você está ouvindo esse episódio por algum outro tipo de plataforma de streaming, você pode estar vendo o vídeo, caso seja do seu interesse, acessando o meu canal no YouTube também, de forma gratuita. youtube.com/eu sou o Senna. No episódio de hoje, eu vou trazer um dos temas que eu mais tô gostando de estudar na minha faculdade. Para você que não sabe, eu curso jornalismo. E a gente está falando bastante, até nesse último semestre, né, sobre a teoria da modernidade líquida, que foi feita por Zygmunt Bauman. Então, se você gosta de assuntos filosóficos que fazem você ir dormir pensando, seja bem-vindo. Esse episódio é para você. Então, é isso. Pega uma água, pega um suco, pega alguma coisa e vamos conversar sobre a modernidade líquida. Beleza, vamos lá. A modernidade líquida é um conceito que foi desenvolvido pelo polonês Zygmunt Bauman. Ela descreve que a condição da sociedade ela está caracterizada pela falta de solitude. Solitude, no caso, de coisas sólidas, no termo de sólido, né? De coisas duradouras. A gente enxerga essa teoria da modernidade líquida, né? Principalmente depois da época da Segunda Guerra Mundial, né, que o mundo começou a entrar em uma ascensão muito grande de questões principalmente financeiras, né? A galera começou a comprar mais e a entrar um pensamento dentro da nossa sociedade de que o consumismo excessivo é uma boa coisa. O capitalismo no pós-guerra ele se consolidou como a única opção, né? Depois da Guerra Fria, principalmente, e depois da queda da União Soviética. Então, desde o pós-guerra, a gente tem um agravamento do, entre aspas, capitalismo e traz essa ideia de que tudo é volátil, de que toda a realidade que a gente vive, a nossa modernidade, ela é volátil, né? Por isso que Bauman fala aqui líquida. Líquida é uma coisa que você não consegue segurar. Você não consegue pegar uma água, por exemplo, e manter ela na sua mão, sem que ela se esvaeça ou, sei lá, cruze os seus dedos. Então, quando o Bauman vai falar sobre a questão da modernidade líquida, ele não está dizendo só das relações. Ele está dizendo de como nós, seres humanos, lidamos com as outras coisas. A gente pode citar, inclusive, que a gente dá mais valor, por exemplo, para um bem material do que para uma pessoa. E isso também entraria nesse conceito de modernidade líquida, né? E a gente fala, quando entra no conceito de relacionamento, justamente a tolerância, né? Vamos olhar aqui, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui comparando a nossa existência como jovens ou jovens adultos aqui com a dos nossos avós ou dos nossos pais, por exemplo. A gente enxerga os nossos pais, né, às vezes com um relacionamento que de vez em quando tem algumas brigas, mas eles conseguem se entender de alguma forma. Já a gente não, qualquer tipo, né, eu digo pessoas mais jovens, a enorme maioria, qualquer tipo de intriga ou qualquer tipo de discussão, a gente acha que a gente tem a necessidade de trocar aquela pessoa como se fosse literalmente um produto, tornando a questão das relações sociais muito fluidas, como se a gente pudesse ficar sem compromisso com ninguém, né, e mudar as experiências e buscar novas experiências o tempo inteiro, né? Só que a gente tem um problema. O ser humano ele é um ser que ele gosta de experimentar de tudo, e isso não é uma coisa ruim, não precisa necessariamente ser uma coisa ruim,
Mas ele acaba, né, de acordo com Bauman aqui, ele acaba se encontrando com alguns empecilhos. Quando você tem muita experiência e muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não entendendo o que é apto para você e o que não é apto para você. Né? Vamos supor que você começa a comer um chocolate, e esse chocolate é muito bom, e você vai experimentando chocolate através de chocolate, e você fica ansioso por comer chocolate. Ele atrela, né, o alto número de ansiedade da nossa geração, né, dos anos 90 para cá, com justamente essa dinamicidade. Enquanto nos anos 60 a gente demorava, sei lá, uma década para ter alguma atualização de alguma coisa, ou surgir um novo tipo de televisão, ou surgir um novo estilo de roupa, no mundo contemporâneo, aqui na nossa existência, dos anos 90 para frente, a gente experimenta um novo estilo a cada semana, a cada 3 dias. E com a ascensão e com o crescimento do uso da rede social, a gente ainda tem uma coisa pior, que é literalmente a mudança, né, social acontecendo todos os dias. Cada vez que você entra no TikTok ou no Instagram, você encontra um novo tipo de, como pode dizer, um novo tipo de estilo que você deve seguir, um novo tipo de linguagem que você deve falar, novos tipos de gírias que você deve seguir para se sentir incluído. Então, essa mutação tão rápida da realidade, né? Essa volaticidade, esse termo é muito bom, inclusive, ela deixa, na verdade, o ser humano muito ansioso. Porque o ser humano não sabe qual padrão seguir. Será que eu vou seguir o de amanhã ou o de hoje? Mas o de hoje já está ultrapassado. Mas será que o de amanhã vai me apetecer? Será que o de amanhã vai ser o bom para mim? Ou eu vou estar só realmente pegando a ideia de outras pessoas para me sentir incluído? Então essa ansiedade que a gente, o pessoal mais jovem, passa hoje em dia, está muito atrelado a essa gama enorme de atualizações. Não estou dizendo aqui só atualizações de aparelhos, de atualizações de estilos de vida. Né? A gente vê diversos temas chegando, sendo jogados na nossa cara todos os dias, e a gente tem que lidar com isso como se, sei lá, sabe? Ninguém sabe exatamente, nem eu sei como lidar, e eu acho que você também não sabe. Então isso torna a gente ainda mais preocupado com o que vai vir depois. O que vai vir depois? Não sei. Sei lá, pode ser uma dancinha do TikTok tranquilo, ou pode ser, sei lá, alguma coisa que vai revolucionar o mundo inteiro, como, por exemplo, as inteligências artificiais. Há 6 meses atrás ninguém falava disso. Agora todo canto que você olha tem esse tipo de coisa. Então, assim, você tem que se adaptar muito rápido, coisa que nossos pais, nossos avós não precisavam fazer. Eu separei algumas outras coisas aqui, alguns pontos que a gente poderia estar listando, né? Outro ponto muito interessante aqui da modernidade líquida é que o individualismo e a liberdade individual, ele é muito valorizado, né? Mas é valorizado, assim, em uma coisa, num patamar surreal de doideira. Você não precisa de ninguém, sabe? Aquela coisa bem, vamos dizer, não vou dizer estoica, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo, porque os gurus da internet, os coaches, estão colocando a palavra estoico atrelada diretamente a essa ideia de que o individual, você não precisa de ninguém para ser uma pessoa, você não depende de uma mulher para se sentir amado, aquelas coisas, sabe, bem... Eu não sei o termo que a gente poderia estar utilizando aqui nesse episódio, mas aquela coisa bem controladora, talvez. Se alguém tiver algum termo, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu só tô tentando desenvolver. Então, assim, quando você coloca a liberdade individual, né? Vamos ignorar a ideia da liberdade individual como uma coisa ruim. Mas quando você é muito individualista, você acaba esquecendo algumas coisas básicas. Como lidar com os outros, principalmente, e se resguarda demais. Bauman diz que esse individualismo extremo, ele pode levar a pessoa à solidão e à falta de compromisso com as outras pessoas. Por que eu vou me importar com os outros se quem merece toda a glória e quem merece tudo o de bom sou apenas eu? O outro é o outro, não faço questão, eu não quero me intrometer, eu não quero gastar a minha energia para fazer o outro se sentir bem, né? Lembrando que eu estou dizendo aqui um exemplo muito, muito extremo. Bauman não cita o exemplo extremo como algo, mas é um tipo de... Como eu posso
jogar isso para vocês. Um tipo de ação que pode acarretar uma reação, basicamente. Se você é muito individualista, você acaba se sentindo sozinho, porque o individualismo em excesso, ele espelha as pessoas para fora. Ele como se fosse um repelente. Ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que é extremamente egoísta, por exemplo. Então, acho que a ideia foi passada. Outro ponto muito interessante é que a insegurança e a precariedade são outras características dessa modernidade, né? A gente vê a insegurança tanto psicológica dos seres que estão habitando essa modernidade, né? E outro ponto interessante é que essa teoria é muito válida, essa filosofia é muito válida, não só para os jovens. A gente tem visto muitas pessoas aí que têm um currículo muito grande, que já trabalharam em diversas áreas, que por conta, né, dessa mudança de áreas, elas literalmente não sabem mais o que fazer da própria vida. Isso é muito triste, porque você que controlou a sua vida inteira, dirigiu sempre o seu próprio carro, você não dirige mais ele porque você não sabe por onde você está andando, né? E isso não afeta só os adolescentes, não afeta só os jovens adultos, afeta toda a geração que está sendo exposta a essa volatilidade de mudança de coisas e tal. Sim, eu estou usando o termo muito volátil porque eu não sei outra palavra para poder usar, a não ser liquidez e volatilidade. Desculpa, tá? Desculpa aí se o meu vocabulário tá minúsculo nesse episódio. E o que acontece? Quando você tem essa insegurança, isso dizendo internamente, você cria seres, né, que não conseguem lidar com diversos tipos de situações muito comuns no dia a dia. Uma pessoa insegura, por exemplo, num trabalho de administração, ela não vai conseguir exercer a função dela de uma maneira saudável, de uma maneira que agregue o produto, né, que agregue ao serviço. Então você ainda tem, né, nessa questão, uma queda do desempenho trabalhístico do ser humano, né? A produção diminui, a produção de qualidade diminui, e você também tem essa precariedade. Você tem essa precariedade dos profissionais, você tem essa precariedade dos bens que são produzidos, essa precariedade do consumo, do entretenimento, do conteúdo. Você vê que os roteiros de alguns filmes antigos não são tão bons ou tão elaborados quanto os roteiros dos filmes atuais. Por que será? A gente tem que tentar entender por isso. Além de todo o conceito capitalista e tal, mas por quê? Por que que o conteúdo que a gente consome hoje, por mais interessante que seja, a maior parte dele não agrega, não é feita para agregar, entende? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar bastante quando a gente fala de modernidade líquida. A gente tem alguns outros pontos aqui, né, que são justamente as mudanças de exclusão social, a segregação, principalmente, que é atrelada diretamente a esse capitalismo mais voraz, né? Essa coisa mais, não, você precisa gerar renda para ser alguém, essa coisa mais você precisa trabalhar a todo momento. Acorde às 5 da manhã, tome 3 banhos gelados e 2 canecas de café e vá trabalhar. Esse tipo de coisa, na modernidade, ele suga a alma do trabalhador, ele suga a alma do ser humano. Lembrando que eu não estou aqui dando discurso esquerda ou comunista nenhum. Estou só listando as coisas aqui, de acordo com a teoria de Bauman, né? A gente também diz, né, para poder concluir essa nossa argumentação sobre que algumas instituições, né, algumas fundações tradicionais, como a família, o trabalho, elas perdem a sua solidez. Ela deixa de ser uma casa de alvenaria para virar uma casa de palha, porque você está sempre reconstruindo aquilo que é considerado como família. Lembrando que não estou dizendo que isso é errado ou isso não é, que isso é certo ou que isso é errado. Não estou listando isso. Estou listando que quando você não tem uma base sólida, é difícil você trabalhar com o que você tem. Se você tem, por exemplo, uma política, né? Outra coisa que Bauman cita é a questão política. Se você tem uma política que não consegue agradar a todos, agrada apenas uma minoria, como que essa política vai fazer mudança? Se você não consegue, né, cobrar do seu governo, como você vai conseguir fazer alguma alteração no ambiente que você vive? Então esses são alguns pontos bastante interessantes
que eu aconselho vocês a estudarem, né? Eu tenho alguns outros aqui que eu poderia estar dizendo, mas é muita coisa. Recomendo vocês pesquisarem bastante sobre o assunto. Só jogar no Google modernidade líquida e vamos ver os exemplos, tá? A gente tem várias coisas que a gente pode atrelar, inclusive a nossa existência, a nossa vida atualmente, que podem dar bastante horas de conversa na sua casa, no seu bar, na sua escola ou alguma coisa do tipo, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora eu vou entrar numa parte aqui da minha opinião, né, sobre o tema, que eu pretendo trazer mais isso também. Sobre a modernidade líquida, eu enxergando a teoria de Bauman, né, eu tô falando Bauman, nem sei se é Bauman ou Bauman, enfim, é esse homem que tá aí, que apareceu na tela agora pra quem tá no Spotify e acabou, ou que você vê por algum canto aí, é isso. Esse homem em específico, ele não tá totalmente errado. E um fato que eu fui descobrir depois pesquisando é que ele faleceu recentemente, em 2017. Então a teoria que ele é sempre, né, a mais famosa dele, pelo menos é a que eu acredito que seja mais famosa, que todo mundo fala e tal, ela vai estar mais atual do que muitas outras teorias de outros filósofos. Pelo simples fato dele ter vivido a nossa geração. Aspas, né? Ele ter visto a mudança acontecer. O cara morreu praticamente ontem. 2017 foi o quê? Há 5 anos atrás, sabe? Então ele escreveu sobre essa teoria até os seus últimos dias de vida, praticamente. Então a teoria está muito bem condensada e é assustador que quando você lê a teoria você consegue pegar alguns pontos cruciais e entender o porquê que a gente está nesse período diferente da sociedade. Nesse período onde você, sei lá, você dá mais valor... Isso já é muito tempo, mas você dá mais valor às coisas, sabe, físicas do que das mentais e das amorosas e tal. Questão de relacionamento, onde você não tem um namorado ou namorada, todo mundo quer ter vários ou não quer ter nenhum, e tá tudo bem, mas isso é meio... sabe? É uma coisa que você tá se reinventando. E você, como jovem adulto, pelo menos estou dizendo aqui na minha opinião, você vê isso de longe e você fica, caramba, interessante. E é esse sentimento, essa respirada funda, que vai causando você, tudo bem. Se tudo tá certo e tudo tá errado, qual o caminho que eu sigo? O que eu preciso fazer? Sabe, você fica nessa dúvida e você acaba não andando por conta disso. Você pensa 39 vezes antes de dar um passo, mas você não sabe para onde você vai. A modernidade líquida de Bauman, ela não afeta só a sociedade de modo geral. Ela afeta a gente diretamente. A desvalorização da mão de obra, a desvalorização da vida. Isso é uma receita para algo maior. O que é esse algo maior? Cada um vai dizer. Cada um vai dizer, porque isso é para um próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado desse formato, eu espero que o episódio tenha saído de uma forma tranquila no Spotify. Eu nunca fiz isso antes, tá? Nunca fiz isso antes. Mas eu vou fazer só para testar. Se você viu pelo Spotify, show, muito obrigado. Se você não viu e tá só ouvindo, se inscreve no Spotify ou segue, dá curtida, ou estrelinha, o que você quiser. E se você estiver vendo pelo YouTube, olá! Se inscreve no canal, dá like. Um beijo. E se você quiser apoiar o projeto, né? Agora eu tô voltando mais com esses vídeos, umas assuntos mais filosóficos, vai ser muito bom. Você pode estar entrando em apoia.se/Cenacast e doando, fazendo um apoio de R$3 por mês para ajudar aqui o projeto a ficar muito firme. Beleza? Um beijo para todos e até o próximo episódio. Valeu!